Boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras, a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara e a todos vocês aqui presentes no plenário da Câmara também. Vou começar essa fala hoje tentando ser firme no tempo, mandando um beijo, um abraço para a dona Ana do Mercadão, que deixou um abraço para o vereador Gessé também. Passei por lá no fim de semana. Dona Ana é telespectadora fiel da TV Câmara. Um beijo, obrigada por nos acompanhar, dona Ana, e nos fiscalizar. Eu quero dar inicialmente uma resposta à Tribuna Livre na semana passada, ao cidadão que esteve aqui questionando o prazo de atendimento da ABC ao critério de acessibilidade nos ônibus do município. E aí eu tentei fazer uma parte, mas fui instruída pela mesa de que a gente não vai mais fazer a partes as falas para agilizar o processo da sessão. Isso é muito bom, eu concordo. Então dou um retorno aqui para quem quiser acompanhar, que com relação ao cumprimento de um acordo de acessibilidade nos ônibus da ABC Transportes em Taubaté, o prazo venceu há 2 anos atrás, mas houve um acordo com o Ministério Público e o prazo da ABC foi estendido por mais 24 meses, que se encerrou em 1º de junho deste ano. Então, nós estamos desde o início do ano acompanhando isso, pelo fato de andar por todos os conselhos municipais, de me apresentar, entender as demandas. Essa foi uma demanda apresentada pelo Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui em Taubaté, e nós estamos acompanhando desde então. Acontece que, com o prazo de 1º de junho, a minha assessoria esteve acompanhando os ônibus, anotamos e relatoriamos as linhas e os horários e bairros de todos os ônibus que não estavam adequados. Levamos à Secretaria de Mobilidade Urbana e a funcionária Juliana nos informou que, porque em dezembro deste ano se encerra um prazo também contratual, né, da ABC, e a obrigação dela de renovar as frotas, né, por ter já usado e em andamento no município há 10 anos, em dezembro foi acordado então que por esses 6 meses, desde o vencimento em junho do prazo acordado com o Ministério Público, que então a Prefeitura vai permitir sem reclamar que a ABC possa andar aí no município sem ter atendido a legislação, mas sob a justificativa de que ela deve renovar a sua frota toda em dezembro. É o que a população de Taubaté espera, além de mais sensibilidade da ABC e da Secretaria da Prefeitura Municipal no gerenciamento desse contrato, né, dessa prestação de serviço ao povo de Taubaté, que não está satisfeito com o serviço da ABC. A gente insiste aqui na Câmara em fazer nossa pressão, todos os vereadores falando e insistindo para que alguma atitude seja tomada. Eu também venho falar aqui para vocês sobre um sistema de gestão escolar. Isso é muito positivo. A gente aponta críticas, falhas, problemas, a gente apresenta alternativas sobre como acreditamos humildemente que poderiam ser feitas as coisas na cidade para melhorar a qualidade de vida e a prestação dos serviços públicos prestados. A gente critica, mas também apresenta alternativas, e em parceria com a deputada Poliana Gama, que tem feito gestão junto à Prefeitura de Vitória para trazer um sistema de gestão educacional para o município, alvo inclusive de um projeto do pastor Nunes e meu também, para tornar transparente a lista de espera por vagas em creches, para que vocês que nos acompanham não se sintam mais enganados, prejudicados, preteridos, quando ouvem falar que um vizinho, um conhecido conseguiu a vaga na creche antes de você, né? Então eu vou pedir para a TV Câmara passar, por gentileza. Já quase finalizando, mas pode passar bem rapidinho. Aqui a gente conseguiu toda uma apresentação sobre como funciona o software, e aí a gente vê uma prefeitura moderna, uma prefeitura que preza pela qualidade da prestação dos serviços, uma prefeitura que é indutora do desenvolvimento, que tem indicadores positivos de gestão e que por isso tem resultados maravilhosos no dia a dia do seu cidadão, da sua população. É a Prefeitura de Vitória, que tem como prefeito, né, um colega aí do partido nosso, do PPS. Esse é um sistema de gestão escolar que foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia e Informatização da própria Prefeitura de Vitória. Eles criaram o seu próprio sistema de gestão, um software que, inclusive, com
muita bondade e espírito republicano público, eles disponibilizam gratuitamente para quaisquer prefeituras deste país que queiram internalizar e aplicar esse sistema de gestão educacional. Como vocês podem ver, aí tem prints da tela de como funciona. Lá é todo um sistema abrangente de gestão, das faltas de professores, das faltas dos alunos. O sistema de matrícula foi desenvolvido pela própria prefeitura e está disponível gratuitamente para qualquer prefeitura, e nós indicamos, a professora Edna também de muito bom grado tem recebido, e tomara que o município possa reconhecer isso e identificar. Para conseguir finalizar nos últimos 30 segundos, Mar, mostra a foto da nossa audiência pública. Foi um sucesso na semana passada, casa cheia, recorde de público no plenário da Câmara Municipal. Agradeço a participação de todos, foram mais de 400 pessoas em lista de presença e infelizmente nós não tivemos a sensibilidade da reitoria em vir aqui apresentar o seu planejamento. Então nós contamos aí com a cumplicidade da universidade em poder dar retornos para a população de Taubaté, para os alunos e para a Câmara de Vereadores, que também agiu ali naquele momento através do presidente Diego, que deu uma informação super importante que ele citou, inclusive aqui, de que o presidente o prefeito retirou um projeto de dívidas e multas da Unital para amarrar a necessidade de infraestrutura da universidade. Obrigada, presidente. São essas as minhas considerações. Após a fala... Bom, retorno para discutir os requerimentos da semana passada, em que eu me inscrevi, não deu tempo de fazer a discussão, e aí, conforme apontei para o presidente, vou aproveitar e já discutir também os meus requerimentos dessa semana para ganhar tempo. Na semana passada, eu quero pedir destaque a um requerimento em que a gente questionou e solicitou ao prefeito municipal, ao Poder Executivo, um estudo, né, para que a prefeitura possa solicitar à IPTS, uma empresa da Universidade de São Paulo, um estudo com relação ao viaduto ali, vereador Guará, que é da Independência, o viaduto da Assis Chateaubriand, né, que vai para a cidade de Jardim, e que foi chamada a atenção do meu gabinete por cidadãos que nos apontaram, que nos trouxeram essa questão e o receio que eles possuem por parar ali em cima daquele viaduto, que antes era um viaduto de fluxo contínuo, né, embora um grande fluxo de carros, mas agora o que agrava e que traz receio para a população de Taubaté, para os motoristas e passageiros também, é o fato dos veículos ficarem parados em cima do viaduto, uma vez que agora, né, recentemente, desde o ano passado, há um semáforo lá. Então são carros, caminhões pesados que ficam parados ali naquele viaduto e que a gente sabe que da sua construção, de quando ele foi construído ali, a gente não sabe hoje em dia qual é a questão, a condição estrutural e que risco expõe a população de Taubaté que se locomove, que fica parada ali em cima daquele viaduto, tá? Então a gente solicita ao prefeito, aproveito para comentar também, entre outros requerimentos, um requerimento do vereador Dentinho, inclusive, muito importante, e que eu quero aproveitar e ressaltar. Ele questionou e solicitou limpeza de rua, né? E aí a gente coloca aqui, lembrando da parceria público-privada que o município tem por 30 anos, o valor de quase 2 bilhões de reais, e são quase 190 mil reais por dia que esse contrato, né, essa parceria público-privada com a Eco Taubaté prevê. E se gastando 190 mil reais por dia do dinheiro do orçamento público da população de Taubaté, ainda assim resta aos vereadores a necessidade de mediar essas demandas da população e pedir por requerimentos limpeza das ruas, né? Algo que a gente tem que cobrar gestão da prefeitura com relação a esses contratos, porque 190 mil reais por dia do dinheiro do povo de Taubaté não é pouco não, tem que varrer muito bem varrido e deixar limpa a cidade. Também teve um requerimento da vereadora
Vivi com relação à falta de médicos nos postos de saúde, e aí a gente ressalta também a questão importante que a vereadora lembrou, e de que sim, tem ocorrido ausência, falta de médicos que saem de férias. A gente teve informação do secretário João Hebran de que não há médicos suficientes para substituir os postos de saúde, e aí eu entendo a preocupação do vereador Digão com relação ao pronto-socorro. Como é que a gente fala de um pronto-socorro para Taubaté, sendo que os postos de saúde da universidade, os postos de saúde da unidade básica de saúde estão sem médicos, a gente não tem condição de médicos para substituir aqueles que saem de férias, né? E aí a gente quer sim hospital com qualidade para atender toda a população, mas desde que feito de forma responsável, com diálogo, para a gente possa entender de que forma esse hospital vai funcionar e funcionar com qualidade também, porque funcionar de forma ineficiente, sem médico, como acontece na unidade básica, para reaver férias dos médicos, também não adianta, né? E aí, já falando do meu requerimento de hoje, ainda em tempo, nesse último minuto, a gente tem a questão aí do Fundo Municipal do Meio Ambiente, o vereador Dentinho já citou, participamos eu, ele e a assessoria de outros vereadores também, fizemos um requerimento coletivo, a assessoria da vereadora Goretti estava lá, do vereador João Vidal também, do vereador Guaral, Itamar, né, em que a gente questiona e solicita informações com relação aos recursos no fundo do município destinado às questões do meio ambiente, que é prioridade, precisa ser dado atenção. O orçamento da Secretaria do Meio Ambiente é pequeníssimo, insignificante, ainda assim há um grande esforço das pessoas daquela secretaria, dos técnicos, da gestão da Secretaria do Meio Ambiente para se fazer o que é possível. Então a gente questiona para entender aonde estão indo parar esses recursos e se não estão, para que a gente possa passar a dar atenção à temática do meio ambiente que implica no futuro de toda a população de Taubaté. Muito obrigada, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre Vilela. Boa noite. Eu volto à tribuna para justificar esse projeto pelo compromisso com as pessoas que nos assistem, se quiserem compreender, entender os projetos e a forma com que nós discutimos aqui. Eu também nem ia justificar e dedicar muita discussão a esse projeto, mas me senti obrigada, na minha função de vereadora, a vir aqui diante da fala do colega, o vereador Douglas, que me aponta coisas que não são corretas, né? Eu preciso fazer a minha parte de instruir. Há a questão dos pontos de vista, de quem é base, vai defender os projetos do prefeito, de quem não é, vota com a responsabilidade e isenção do que é bom, do que é ruim. Enfim, como o vereador João Vidal vem aqui trazer, ele se sente preso, amarrado. O que é que nós vamos conquistar de discussões nessa Câmara de Vereadores quando não há nem como se discutir, quando há um projeto de interesse do Poder Executivo, do prefeito municipal, e a gente não tem a capacidade de oferecer uma semana de prazo para o vereador avaliar um projeto, né? É desanimador, mas eu acredito e estou aqui para debater ideias com vocês ao longo dos próximos anos todos que a gente vai ter juntos aí. E debater ideias realmente, porque quando há argumentos, como no caso do vereador Nunes, que colocou aqui, aí são plenamente aceitáveis. Eles têm os argumentos dele, e a gente fica feliz porque ele os tem, né? Porque não vota diretamente sem nem questionar qualquer projeto. Ele tem as opiniões, mudou de opinião, inclusive. Ele encerrou a fala falando dessa questão de empresas escusas ligadas ao poder público, mas é uma pena que essa opinião dele não cabe, por exemplo, para a questão das OS, que nós aprovamos e recentemente o vereador Nunes aprovou igualmente aqui. Então, empresas, quando é pública, quando tem esse tratamento, não é legal, mas quando é empresa privada, de fora, que vai vir aqui prestar serviço para o poder público nas OS, aí tudo bem. Então, o entendimento do pastor, acho que ele ainda está compondo esse conceito dele. Aproveito para responder para o vereador Douglas, que
se equivocou aqui, fez a fala de que eu votei contrariamente à questão dos reajustes dos servidores, mas não. Aos 5 minutos, 57 segundos da sexta sessão extraordinária do dia 25 de maio, eu votei favoravelmente ao reajuste dos servidores, né? A gente registra. E aí são essas ferramentas de gestão, planilha, eficiência, conhecimento dos dados, que a gente acredita que precisam ser colocadas em prática, né, no Poder Executivo, inclusive para registrar suas ações, conhecer de história, ter argumentos pautados, sólidos, para debater os projetos, e fico feliz em poder estar aqui debatendo um projeto, que é muito difícil a gente ter a oportunidade de estar aqui, de fato, nessa tribuna, discutindo os projetos da Câmara Municipal, né? Muitas das falas são muito calcadas nas atividades dos vereadores, nas suas falas, o que é legítimo, mas é interessante, eu fico muito feliz de poder estar aqui discutindo projetos de fato. E aí, sobre este projeto em específico, eu tenho o entendimento que o vereador Digão esteve aqui falando também, é uma empresa que está criada desde 70 e poucos, né? E não incomodou ninguém até agora. E então também todos os gestores que passaram não tiveram a capacidade de reaver essa lei. Os gestores que passaram, inclusive o prefeito Ortiz Júnior, né? Na última gestão teve 4 anos, se não fosse eleito nessa reeleição, também não teria revogado essa lei no mandato que passou. Então eu concordo que a cidade tem que readequar, reorganizar suas leis, modernizar, mas não é o caso, né? A constitucionalidade ou não, como eu já aprendi aqui com vocês, é usada por conveniência também, né? Se invoca princípios orçamentários e da Constituição de acordo com os interesses, e não é o caso. A gente está falando de uma empresa que carrega no nome Empresa para o Desenvolvimento do Município. Então, olha que discussão bacana a gente poderia travar, né? Pensando que o recurso, e aí foi o que me motivou, e já encerrando a minha fala aqui, não está escrito, colocado e nem obrigado em lugar nenhum que tenha que tirar recursos da educação, da saúde, das vagas na creche para a criação dessa empresa que estava silenciada até hoje e esquecida. Então esse é o meu compromisso de vir falar as coisas corretas aqui para que as pessoas possam entender, e não tem a ver com os meus interesses de votar favorável ou contrário. É um comprometimento com a verdade, com ser sincero e informar as pessoas com qualidade para empoderar, para não criar mecanismos de ser contra ou a favor de coisas baseadas em informações erradas. Não ia se tirar dinheiro nenhum de lugar nenhum para colocar nessa empresa, e essa é a questão. Obrigada. Vereadora Lorene dispõe de 5 minutos. Então, eu venho a essa tribuna para fazer o encaminhamento do voto, assim como eu justifiquei anteriormente a minha crença com relação à empresa. Eu venho aqui trazer para vocês que é óbvio, natural, o nosso compromisso com a população de Taubaté, o entendimento de que o projeto do pastor Nunes é louvável, né? Tem toda uma excelente intenção sobre esse projeto. Inclusive, um projeto semelhante, da mesma matéria, já foi também de iniciativa do vereador Douglas Carbone nessa casa, que também, como ele próprio falou, reside em região por onde passa o trem e sofre da mesma forma com os seus vizinhos e toda a comunidade. E o próprio projeto do vereador Douglas Carbone, ele teve a mesma alegação ao princípio da iniciativa das leis, né? E sofreu ação de inconstitucionalidade. E como eu aprendi aqui mesmo no dia a dia da Câmara Municipal, com os colegas vereadores e vereadoras, o entendimento do parecer dos jurídicos, ele realmente é caso de interpretação. Inclusive também os julgamentos podem ser reformados, leva anos para que isso aconteça, mas podem ser reformados. Mas o fato é que, justamente pela consideração, pelo entendimento da população de Taubaté, é que eu venho aqui trazer a informação correta. A jurisprudência de hoje, através de uma ação de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou uma lei de iniciativa do vereador Douglas Carbone, que tem matéria correlata e que busca regulamentar questões de trânsito e transporte. Ela foi julgada inconstitucional e
julgada pelo tribunal que deu procedente pela inconstitucionalidade. Então, estava incorreto o projeto naquela ocasião do vereador Douglas Carbone, que é matéria correlata ao projeto do vereador Nunes. Ambos tiveram excelente intenção de ajudar a população de Taubaté, né, nas suas dificuldades de locomoção, de travessia da via, o que é louvável, né, a iniciativa dos vereadores. E é claro que todos aqui queremos o bem dessa cidade, difícil questionar alguém que queira mal do lugar onde vive, né, onde vive com sua família, com seus amigos. Então, nessa intenção de querer o bem da cidade, eu também venho aqui encaminhar o meu voto, que será contrário, considerando que eu devo respeito à população em apresentar essa verdade de que há jurisprudência negando matérias similares e correlatas à regulamentação de trânsito, transporte e da linha do trem. É louvável, é positivo, é necessário que o município possa discutir esse tema, que o prefeito municipal possa fazer gestão junto às empresas, da mesma forma que com a Nova Dutra, precisa questionar a questão dos viadutos, das alças de acesso, das marginais. Isso cabe ao representante do Poder Executivo, ao representante do município, ir junto a essas empresas, fazer gestão, discutir, dialogar, assim como outros municípios têm feito. Pindamonhangaba fez muito bem com a Nova Dutra, por exemplo, né? E a gente precisa fazer também, e eu tenho certeza que com as melhores intenções de solucionar os problemas da cidade, o prefeito Ortiz Júnior deve ouvir a demanda, o clamor dessa casa, dos vereadores e também realizar ações, né, discussões junto à MRS e às empresas quando for necessário. Já encerrando, presidente, eu lembro aqui uma situação que eu vi recente nos noticiários de que o ministro Gilmar Mendes, ele tem participação, relacionamento com as pessoas que organizam e fazem parte do sistema de ônibus e de transporte viário no país, né, nas empresas de ônibus. Então, olha que questionável né, que difícil a situação do nosso país quando um membro do judiciário que julga ações, ele faz parte, inclusive, de empresas. Então, como é que a gente questiona a ABC, que o vereador Diego sempre luta com relação aos problemas da ABC, o vereador Douglas, o vereador pastor Nunes com relação à MRS, que há conquistas ao longo dos tempos de luta, de melhoria de sinalização, enfim, mas que quando for necessário julgar, discutir, responsabilização dessas empresas, a gente tem um membro do Poder Judiciário que inclusive faz parte dos conglomerados de empresas que tomam conta disso. Essas eram as minhas considerações e por isso eu encaminho o meu voto contrário ao projeto pela inconstitucionalidade já julgada nos tribunais. Passamos agora ao processo de votação. O vereador Nunes Coelho solicitou votação nominal. Então, solicita aos vereadores